seja bem-vindo ao primeiro CONA, o Congresso Online de Anatomia Animal. Eu espero que você possa aproveitar bastante o evento. Eu sou a Jéssica Giuliotti, a fundadora do Centro Educacional 7 de Setembro, que é a instituição que tem organizado todo o congresso. Eu estou aqui para lhe dar algumas informações básicas antes de começar o evento e também para dizer que eu espero que você aproveite ao máximo, pois nós nos esforçamos bastante para trazer esse evento de forma gratuita. Como vocês sabem, a maioria dos congressos tem valores altíssimos, muitos até valores abusivos, e nós conseguimos trazer para você um congresso de forma gratuita. Nós somos até mesmo criticados por algumas instituições por estar aqui oferecendo tanto conteúdo assim. Mas o nosso objetivo e o objetivo do Centro Educacional 7 de Setembro é estar aqui para você, com qualidade e de forma gratuita. Então nós lutamos para isso a cada dia, para que aqueles valores abusivos dos congressos de 500, 600 reais, eles caiam por terra e que a gente consiga sim levar palestras de excelência até você. Então a nossa intenção é que cada vez mais nós possamos incrementar nos congressos, ou seja, trazer mesa redonda, trazer apresentação de trabalhos e assim aumentando a qualidade dos eventos. Então eu espero que você curta bastante e que você possa aproveitar a oportunidade de participar de um congresso de forma gratuita. Se você ainda não viu o certificado, ele tem uma taxa de R$16, que é utilizada exatamente para cobrir os custos que tem a emissão de um certificado, que vai todas as informações, que vai código de autenticação, um certificado válido em todo o território nacional, associado também à ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Tudo isso tem um custo de plataforma dos próprios palestrantes, então tem essa pequena taxa de R$16. A solicitação não é obrigatória para participar do evento, você pode assistir todas as palestras sem solicitar o certificado. Mas se você quiser, não deixe para a última hora, tá, pessoal? Eu venho aqui avisar que vocês podem solicitar o certificado até quarta-feira. Isso acontece para que nós possamos fazer a emissão dos certificados até a quarta-feira que vem e entregar para vocês, tá? Outro recado que eu tenho para dar é que as palestras elas ficarão disponíveis para vocês assistirem até o próximo domingo, ou seja, tem toda essa semana de palestras e tem ainda toda a semana que vem para rever e assistir alguma palestra que você perdeu. Então fiquem tranquilos, as palestras do congresso estarão disponíveis durante todo esse período para você conseguir acompanhar. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês aproveitem muito. É uma oportunidade grande participar de um congresso e levar isso para o currículo e para a jornada profissional de vocês, tá? Então eu espero que vocês consigam aproveitar tudo isso que nós organizamos. Bom, é isso. Vamos lá para a nossa primeira palestra? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Andressa Sereta, sou a presidente do Congresso em Anatomia Animal Aplicada aqui do Centro Educacional 7 de Setembro. Mas o que é a anatomia aplicada? A anatomia aplicada vai compreender a anatomia, então vocês vão pegar aquele conhecimento que vocês têm das estruturas que vocês tiveram lá no primeiro semestre, ou para os que estão iniciando agora uma graduação, vocês aprendem as estruturas, os órgãos, os tecidos, o corpo inteiro de um animal, mas vocês aplicam isso para a prática. E isso é importantíssimo, porque imaginem vocês, no momento de realizar uma cirurgia, como seria se vocês não soubessem anatomia, se vocês não soubessem que órgão está ao lado do pulmão, ou se eu cortar esse ligamento aqui, pode ser que eu estou cortando uma artéria, pode ser que eu estou cortando uma veia, tem algum ligamento que passa aqui ao lado, junto com esse osso? Dentro dessa musculatura, será que vai ter algum nervo? Isso tudo é muito importante, porque a anatomia ela é a base de todo o resto do conhecimento dentro da medicina veterinária. E por que então, importante a gente pensar desde o início em anatomia aplicada? Por que a gente não pensa na anatomia então depois? Eu vou estudar para essa prova para passar na disciplina, óbvio. Não, mas talvez se eu só decorar, porque eu sou bom em decorar, eu vou ir bem na prova, talvez eu tire 10 na matéria, isso quer dizer que eu sei anatomia? Não,
Na verdade, a melhor forma de aprender anatomia é pensando como ela funciona na prática. É a gente colocando a anatomia para funcionar junto com todos os processos do corpo do animal, tanto aqueles saudáveis, também como aqueles processos de doença. Então, na clínica, vocês precisam saber anatomia, na cirurgia, na radiologia, vocês precisam da anatomia, para anestesia, para tudo vocês vão precisar. Então, desde o primeiro semestre, tenham essa noção, essa consciência de que a anatomia vai acompanhar vocês para o resto da graduação, para o resto da vida de vocês como médicos veterinários. Para quem ainda não teve o primeiro contato, quem não se familiarizou, ou ainda para revisar, o que é o termo anatomia? O que quer dizer anatomia? A anatomia é o estudo da forma e da estrutura do corpo dos animais. Ela vai dar fundamentação teórico-prática para a clínica, para a cirurgia, para a inspeção, para a radiologia, para tudo. E a anatomia, etimologicamente, é uma palavra que ela tem uma origem do grego, significa cortar em partes. Ou seja, a gente tem uma palavra que a gente vai dividir em dois, ela é formada por ana, que significa em partes, assim, bem grosseiramente, e também que é cortar. Então, os primeiros anatomistas, os estudiosos do corpo dos animais e também do corpo dos humanos, viram que era bom chamar essa disciplina, essa área de estudo, daquilo que a gente pode dissecar, cortar em partes para estudar. E ela vai poder dar subsídios para relacionar a estrutura e a função como um todo ou as partes apenas do corpo dos animais. E ela vai estar dividida de acordo com os objetivos e com os enfoques de estudo. Então, a gente tem algumas áreas dentro da anatomia para estudar esses animais. Porém, ao final, todos eles vão estudar o mesmo objeto, que no caso é o corpo dos animais. A gente vai ter, então, por exemplo, na embriologia, nós vamos estudar desde o embrião, passando pelo feto até o animal no momento em que ele nasce. A anatomia microscópica, que vocês vão ver bastante nas disciplinas de histologia, mas mesmo assim vocês não têm... comecem a perceber que vocês não têm como estudar uma histologia sem pensar numa anatomia. Ah, mas na histologia eu vou estudar o glomérulo. Quais são as estruturas, as células que compõem o glomérulo? Mas tudo bem, onde está esse glomérulo? Que função ele desempenha? Como ele vai estar afetado em alguma doença? E como a gente vai saber que esse local está afetado, que essa histologia não está normal, se a gente não conhecer a anatomia, a histologia, essa estrutura no seu funcionamento normal, a sua estrutura sadia. Anatomia especial. Anatomia especial vai ser o estudo do corpo dos animais, dividido em cada espécie. Então, o estudo da anatomia vai se dar de forma que, por exemplo, o cavalo, vamos estudar a anatomia do cavalo. Então, serão vistos todos os órgãos e todos os sistemas do cavalo, especificamente. Depois, passa para uma próxima espécie. Então, é uma anatomia que se estuda de apenas uma espécie sem fazer nenhuma comparação. Mas, existe também a anatomia comparada. Vocês vão ver nas aulas de anatomia que vocês vão estudar o mesmo órgão, porém em espécies diferentes, fazendo uma comparação. Então, existem órgãos com estruturas em comum, existem órgãos com estruturas ausentes, existem órgãos com estruturas diferenciadas entre si, e aí são feitas as diversas comparações. Às vezes eles funcionam de forma diferenciada, às vezes eles têm tamanhos diferenciados. Isso tudo se leva em conta comparando diversas espécies para um mesmo órgão ou para um mesmo sistema. Às vezes até para apenas uma estrutura, as diferentes comparações. Temos a anatomia sistêmica ou descritiva. É onde nós estudaremos a anatomia de um sistema. Então, por exemplo, vamos estudar o sistema digestório. Muito bem. Vamos estudar todos aqueles órgãos que compõem esse sistema. Vamos estudar agora o sistema respiratório. Quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório, que participam do processo de respiração? Mas aí já sabemos os órgãos, já comparamos, sabemos que órgãos compõem cada sistema. Então, podemos passar para a anatomia topográfica. Então, com o conhecimento já elaborado, já aprofundado
desde lá da embriologia, passamos pela histologia, como que as estruturas dos órgãos se organizam microscopicamente, macroscopicamente entre os órgãos, os sistemas, como que cada sistema é composto. Agora a gente vai para a anatomia topográfica. Na anatomia topográfica, a gente vai ver como cada região do organismo vai se relacionar com, como que cada região do organismo vai apresentar as relações entre cada órgão e entre cada sistema. Então, nós podemos ter uma região do corpo, que é o tórax, por exemplo, e a gente não tem apenas um sistema funcionando nessa região. Nós temos mais de um sistema orgânico, mais de um tipo de estrutura, mais de um tipo de órgão. Nós temos artérias, veias, ligamentos, diversas estruturas, e elas se relacionam entre si. Então, o estudo de cada região, com as suas estruturas e o que cada órgão, como que cada órgão se relaciona, será visto na anatomia topográfica. E a anatomia aplicada? Bom, passamos por tudo isso, agora vou dizer que eu sei anatomia, saí desses 3, 4 semestres, dessas 3, 4 disciplinas que só falava de anatomia. Eu quero ver clínica, porque eu entrei na medicina veterinária para fazer clínica, porque eu quero ser clínico, ou eu quero ser cirurgião, ou vou trabalhar com inspeção de carnes. Então, eu acho que eu sei anatomia. Muito bem. Mas a gente precisa aplicar essa anatomia. O conhecimento da anatomia sozinho, ele não faz nada, ele não diz nada pra gente. A gente olha para o animal e se a gente não souber realmente como aplicar a anatomia para aquela situação que a gente está vendo, na nossa rotina clínica, ou na nossa rotina cirúrgica, ou de trabalho, ele não vai servir tanto. Então, vocês precisam saber aplicar esse conhecimento. Então, por exemplo, uma radiografia. Se eu não souber relacionar a anatomia que eu aprendi do sistema ósseo, por exemplo, eu não vou saber ver uma radiografia. Ah, mas eu sei muito bem esplancnologia, que é o estudo dos órgãos. Tudo bem. Mas e se eu estiver vendo uma fratura? Você precisar ver uma fratura, e eu não souber qual é o processo de qual vértebra que eu estou vendo na radiografia. Então, comecem a perceber e exercitar isso também. Quando vocês se depararem lá numa disciplina de diagnóstico por imagem, tentem relembrar a anatomia, ou fixem bem a anatomia, começando desde o primeiro semestre, procurar casos clínicos. Ah, eu procurei um caso clínico, mas ele não fala de anatomia. Muito bem, mas ele fala as estruturas que estão afetadas. Então, se vocês começarem desde já a treinar esse conhecimento que vocês já têm, ou que vocês vão adquirir de anatomia, direcionado para os casos clínicos, para o que vocês veem na prática, vocês vão aprender isso muito mais rápido e vocês vão fixar muito melhor. Ah, tudo bem. Comecei a estudar anatomia e estou nos casos clínicos, estou vendo muitos casos, estou lá na disciplina de patologia, estou no meio da faculdade, estou tendo patologia. Muito bem. Mas para saber a patologia, vocês precisam conhecer aquela estrutura no seu normal. Para vocês falarem, esse órgão está errado, essa estrutura está afetada, talvez ela não está do tamanho que ela deveria estar, tem uma estrutura diferenciada, talvez isso que está aqui que eu estou vendo não faz parte desse órgão, ou esse órgão teve algum problema durante o seu desenvolvimento, alguma atresia, alguma estrutura desse animal acabou não se desenvolvendo lá no período embriológico. Como que a gente vai saber isso? A gente vai saber isso se a gente souber a anatomia. E como que a gente vai aplicar esse conhecimento anatômico durante a prática? A gente vai ver, em algumas situações é muito importante a gente já ter um conhecimento prévio da anatomia para pensar, antes que esse animal tenha algum problema, eu já vou pensar como prevenir antes que ele aconteça. Por exemplo, nos equinos, a gente pode ter uma paralisia do nervo radial após o animal retornar de uma anestesia. Então, se esse animal estiver numa baia, por exemplo, e ela não estiver protegida, a pessoa não se atentou, está num centro que não é muito bem equipado,
o animal está recuperando da anestesia, ele vai levantar, mas de repente ele teve uma queda ou ele se bateu e ele lesionou o nervo. Esse nervo vai ter uma paralisia e ele vai afetar a locomoção desse animal. Ele pode ficar afetado por muito tempo, ele pode voltar logo, mas a gente não sabe. Então, antes de que ocorra algum problema, vamos prevenir. Mas para prevenir, eu preciso olhar para o animal, entender as estruturas que compõem ele, e entender o que tem ali na superfície do corpo desse animal que pode colocar ele em risco se ele se bater em alguma coisa. É a mesma coisa na face, continua o exemplo do equino. Se o equino bater em alguma região da face, ele também vai ter outras paralisias em outros nervos. Então, vocês já podem ir desde agora exercitando isso. Então, percebam o animal e tenham uma noção dele como um todo. Olhem para um cavalo, olhem para um cão, para um gato, para uma ovelha, para um animal que seja. E não vejam só um paciente. Não, ele é um paciente, muito bem, nós vamos tratá-lo como paciente, mas vamos começar a, desde o início, desde já, pensar nele como um todo. Muito bem, eu estou olhando para ele, visualmente não tem nenhum problema. Mas a gente vai para a radiografia, a gente vai talvez para uma tomografia, tudo isso vai começar a aparecer e vocês precisam rapidamente acionar o conhecimento prévio de vocês. Então, vocês precisam trazer, desde o início, o conhecimento prévio para quando vocês estiverem já formados, trabalhando, isso ser instantâneo e ser uma coisa natural. Vocês não perderem tempo e também não perderem nenhum caso por conta de não lembrar da anatomia ou de não saber da anatomia. Outro caso são os bloqueios anestésicos. Mas anestesia, eu vou fazer uma anestesia endovenosa. Não, quando eu chegar lá eu aprendo. Não, quando isso... Não, já vão desde antes tendo essa noção. Mas no primeiro semestre, em osteologia, eu vi que existiam alguns forames. E esses forames serviam para passagem de nervo, de veia, de artéria. Tá, mas ele não serve só para isso. Então tenham noção de para que eles servem, como a gente utiliza eles. Então, cada estrutura do corpo do animal, ela está ali e ela pode ser utilizada, explorada para uma técnica. Conheçam quais são as técnicas e quais são os locais de técnicas. Então, para cada local existe uma técnica diferente. E isso tudo é para dizer para vocês que o conhecimento anatômico ele é essencial para o exame físico, para a interpretação de imagens radiológicas, para o estabelecimento dos diagnósticos que vocês vão dar na clínica, para realizar os procedimentos clínicos ou cirúrgicos, sempre vai estar presente a anatomia, e para vocês poderem compreender todos os processos saudáveis, porque a gente também, além de saber quando o animal está doente, a gente precisa também saber reconhecer quando esse animal está saudável, porque às vezes pode parecer que ele tem um problema, mas ele não tem. Então são vocês que vão falar, não, este animal está normal, ou não, este animal não está normal, mesmo que ele esteja aparentemente. Bom, eu espero que durante essa semana vocês possam aguçar um pouco os sentidos de vocês em relação à anatomia, que vocês comecem a pensar como essa anatomia pode se tornar uma coisa não estática, porque às vezes a gente acaba aprendendo anatomia de uma forma decorada. Então, vou pegar uma lista de músculos e vou estudar, vou ir lá na peça, vou passar músculo por músculo, eu vou decorar, eu vou saber, eu vou chegar na prova prática, eu vou arrasar. Mas eu vou chegar na rotina, na minha prática profissional, e eu não vou saber o que fazer com esse monte de músculo que eu decorei porque eu queria passar na prova. Mas eu sei tudo, toda a anatomia comparada do sistema reprodutor. Mas por que é importante saber isso na prática? Vamos ver essa semana. E sempre tentem aplicar aquilo que vocês sabem. Funciona decorar anatomia? Funciona decorar anatomia, mas ela funciona para a prática. Então entendam o porquê, entendam o que cada estrutura faz, em que processos elas estão envolvidas, como que funciona aquele órgão, qual que é a fisiologia daquele sistema. Tudo bem, ele funciona assim normalmente, mas e no processo de doença? Bom congresso, boas palestras, escrevam pra gente, busquem casos, busquem conhecimento e sejam bons profissionais. Isso, e a gente se vê.